Neste vídeo, mergulhamos profundamente nas histórias e ensinamentos sobre o jejum na Bíblia, explorando como essa prática espiritual é muito mais do que simplesmente abrir mão de comida. Descubra como o jejum foi usado por grandes homens e mulheres na história bíblica como uma poderosa arma espiritual para enfrentar desafios, buscar a orientação de Deus e alcançar vitória em momentos de dificuldade. Aprenda como o jejum pode limpar a confusão mental e espiritual, fortalecer nossa conexão com Deus e preparar nosso coração para receber a direção divina. Junte-se a nós nesta jornada de descoberta e transformação espiritual enquanto desvendamos os mistérios do jejum na Bíblia e aplicamos seus princípios em nossas vidas hoje. O jejum é uma prática espiritual antiga, encontrada em diversas tradições religiosas ao redor do mundo, mas é na Bíblia que encontramos uma riqueza de ensinamentos sobre seu significado e prática. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, o jejum é retratado como uma forma de busca espiritual, humildade e conexão com Deus. No entanto, sua interpretação e aplicação variam ao longo das Escrituras, revelando diferentes aspectos dessa prática poderosa. No Antigo Testamento, o jejum era frequentemente associado a tempos de luto, arrependimento e busca por orientação divina. Um dos dias mais importantes de jejum era o dia da expiação, estabelecido como um estatuto perpétuo para o povo de Israel. Esse dia era marcado por aflição das almas e abstinência de qualquer trabalho, uma oportunidade para o povo se humilhar diante de Deus e buscar perdão por seus pecados. Além do dia da expiação, outras ocasiões de jejum surgiam em resposta a emergências ou para lembrar eventos tristes na história do povo de Israel. Por exemplo, em Zacarias 7, as pessoas questionam sobre o jejum para lembrar a destruição do templo. Jejuar era uma forma de buscar ajuda e conforto em tempos difíceis, uma maneira de demonstrar arrependimento e buscar a intervenção divina. Um exemplo notável de jejum no Antigo Testamento é encontrado na história de Acabe, um rei considerado maligno que, ao jejuar e se humilhar perante Deus, evitou a destruição iminente. Apesar de seus muitos pecados, Acabe encontrou graça aos olhos do Senhor quando se voltou sinceramente para ele em jejum e humildade. Isso demonstra que, mesmo os mais pecadores entre nós, podem encontrar perdão e misericórdia ao buscar a Deus com sinceridade. Outro exemplo poderoso de jejum no Antigo Testamento é encontrado na história dos ninivitas. Quando Jonas profetizou a destruição iminente de Nínive devido aos seus pecados, o povo e até mesmo os animais jejuaram e se vestiram de No Novo Testamento, vemos uma abordagem ligeiramente diferente do jejum. Enquanto ainda é uma prática espiritual importante, é mais frequentemente associada à preparação espiritual para desafios futuros ou para buscar orientação divina em tempos de decisão. Jesus, por exemplo, jejuou por 40 dias e 40 noites antes de começar seu ministério público, mostrando que o jejum pode ser uma preparação espiritual intensa para uma grande obra que Deus tem reservada para nós. Jesus também ensinou sobre o jejum em seus discursos, destacando a importância da humildade e sinceridade em nossa abordagem espiritual. Ele ensinou que o jejum não deve ser feito para impressionar os outros, mas como uma expressão de busca sincera por Deus. Ao jejuar, devemos nos concentrar em nossa comunhão com Deus e não em exibir nossa piedade aos outros. Uma das parábolas de Jesus que fala sobre o jejum é a do fariseu e do publicano. Enquanto o fariseu jejuava regularmente e se gabava de sua piedade, o publicano reconhecia sua pecaminosidade e implorava por misericórdia a Deus. Jesus ensinou que era o publicano, não o fariseu, que foi justificado diante de Deus por sua humildade e sinceridade. Isso nos lembra que o verdadeiro valor do jejum está em nosso coração e motivação, não em práticas externas de religiosidade. Além dos ensinamentos de Jesus,
Vemos também os apóstolos praticando o jejum e ensinando sobre sua importância na vida cristã. Por exemplo, em Atos 13, vemos os líderes da igreja em Antioquia jejuando e orando antes de enviar Paulo e Barnabé em sua primeira viagem missionária. O jejum era uma parte essencial do processo de discernimento espiritual e preparação para o ministério. Outro exemplo de jejum no Novo Testamento é encontrado na vida do apóstolo Paulo. Ele frequentemente jejuava como parte de seu ministério e exortava outros a fazer o mesmo. Em suas epístolas, ele ensinou sobre a importância do autocontrole e da disciplina espiritual, destacando como o jejum pode fortalecer nossa fé e nos capacitar a viver vidas piedosas. Em suma, o jejum na Bíblia é uma prática espiritual rica e significativa que pode ter um profundo impacto em nossa vida espiritual. Não é apenas uma abstinência de comida, mas uma expressão de humildade, busca sincera por Deus e preparação espiritual para os desafios que enfrentamos. Ao jejuar com o coração certo e a motivação certa, podemos experimentar uma conexão mais profunda com Deus, receber orientação divina e experimentar vitória sobre o pecado e a adversidade. Que possamos continuar explorando os mistérios do jejum na Bíblia e aplicando seus princípios transformadores em nossas vidas hoje.